A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela segue passando pano para as ilegalidades e abusos do Alexandre de Moraes, numa das maiores demonstrações de corporativismo, de espírito de corpo que eu já vi na minha vida, e que só tem a trazer mais e mais desgastes e diminuir cada vez mais a confiança e a credibilidade do Supremo perante os brasileiros. E olha que a imagem do tribunal já não é lá grandes coisas perante a sociedade, se é que tem alguma credibilidade, alguma confiança ainda perante a sociedade. Bom, o que foi que aconteceu agora? Depois que as ações ilegais e abusivas do ministro Alexandre de Moraes foram para o centro do debate público, principalmente depois que a Folha de São Paulo revelou o escândalo da Vaza Toga, o ministro Alexandre de Moraes passou a fazer algo que ele não fazia até pouco tempo atrás e que era uma forte reclamação, não só do X, mas de vários investigados. Ele passou agora a mandar suas decisões para serem avaliadas pela primeira turma do Supremo, algo que ele não fazia até então. E por que ele fez isso? Porque ficou escancarado para todo mundo, com a Vaza Toga, que o Moraes decidia sozinho no âmbito daqueles inquéritos ilegais em que ele é o relator no Supremo. E não só ele não pautava as suas decisões para serem decididas pela primeira turma, como ele também sequer enviava os recursos das partes para serem decididos pela primeira turma. Porque quando ele toma uma decisão liminar, ele mesmo tem que levar para a turma. E, além disso, as pessoas estavam recorrendo e ele retinha aquilo, não levava a decisão como ele deveria levar e retinha os recursos, não levava os recursos como ele deveria levar. E um exemplo disso foi o recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão do Moraes de derrubar as redes do ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marchesi. A PGR, na época, entrou com um recurso chamado agravo regimental, dizendo que o uso daquele órgão de combate à desinformação do TSE para alimentar com relatórios o inquérito das fake news do Supremo era absolutamente ilegal. E o que aconteceu? O Moraes simplesmente nunca pautou, nunca levou a julgamento esse recurso da PGR, nem o recurso do X, nem o recurso do próprio Homero para que a primeira turma decidisse. Só que aí agora, depois que a batata do Alexandre de Moraes passou a assar, ele foi buscar legitimidade e proteção junto à primeira turma e enviou vários recursos do X e de outros investigados contra a derrubada total das contas em redes sociais para serem decididos agora pelos demais ministros. E como foi que a primeira turma decidiu? Bom, a gente podia ter alguma esperança aí, né? A gente podia esperar que o problema estava mais localizado, mais no Alexandre de Moraes, mas finge a surpresa. Os outros ministros decidiram por unanimidade confirmar todas as decisões do Moraes que ordenaram o bloqueio total de contas em redes sociais, o que é evidentemente ilegal, como eu já vou mostrar para vocês. Mas nessa semana, mais uma pessoa bastante conhecida foi vítima disso, que foi o Monark. Nessa semana, a primeira turma já formou maioria para manter o bloqueio de todos os perfis do Monark, que é um dos mais vocais críticos do ministro Alexandre de Moraes e que literalmente perdeu as suas redes sociais, perdeu os seus canais de internet puramente por isso, por criticar o ministro e, em alguns casos, até mesmo por fazer perguntas sem qualquer conteúdo afirmativo. Ele fez perguntas sobre o nosso sistema eleitoral e foi censurado. E veja só, nesse caso, os recursos apresentados, eles não foram nem mesmo da iniciativa do Monark, foram recursos apresentados pelas redes sociais X e Discord, porque essas empresas, elas veem muito claramente esse tipo de decisão como o que elas realmente são, uma baita de uma censura. E quem acompanhou o Moraes até agora, nas decisões lá do Supremo, quem acompanhou ele foram os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, nessa decisão do Monark, ambos indicados por quem? Por ele, por Lula. Faltam votar ainda quem? A Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Mas se nós formos nos guiar pelo que a primeira turma já fez em outros casos antes, inclusive no julgamento do banimento do X do Brasil, o mais provável é que seja mais uma decisão por unanimidade para manter o bloqueio das redes sociais do Monark. Isso mostra que o problema ali no STF está muito para além do Moraes. Já vamos voltar nisso. E é inacreditável, então, gente, que os outros 4 ministros do Supremo referendem algo que é tão claramente ilegal. Por que é ilegal? Porque não existe na nossa lei nenhum dispositivo que autorize a derrubada completa das redes sociais de alguém, como eu já falei outras vezes aqui no Sem Rodeios. O Marco Civil da Internet ele autoriza apenas a retirada de conteúdos que são considerados criminosos, ilícitos, ilegais, infringentes, não a retirada de contas inteiras de redes sociais. O Marco Civil da Internet diz, inclusive, que a decisão judicial que não identifica os posts infringentes é considerada nula.
Uma outra ilegalidade é o fato de que um post que seja considerado ilegal não torna toda a conta ilegal, porque você não sabe o que a pessoa vai falar no futuro lá naquela conta. E ela pode se manifestar de forma totalmente ilegítima no futuro, de modo que bloquear uma conta da pessoa inteira é uma censura prévia. E no caso do Monark tem mais uma ilegalidade grave, porque ele notoriamente é um youtuber, é um influencer que tem o seu sustento extraído do seu trabalho nas suas redes sociais. Então tá tudo errado, tudo errado, gente. Não tá nada certo nisso. É evidente que tá tudo errado. Isso faz muito tempo. E o pior é ver agora a conivência, ou pior, a participação de outros ministros do Supremo nos abusos do Moraes. E por que isso acontece? Acontece, na minha leitura, por corporativismo. E o que eu quero dizer com corporativismo? Existe um sentido aqui em que um ministro protege o outro, porque vários lá têm pedidos de impeachment contra eles e nunca se sabe contra quem que vai avançar o pedido de impeachment. Depende isso da conjuntura política. Então eles se unem, eles se fecham, eles se protegem uns aos outros. Então o problema hoje está para além do Moraes. O problema está para além do Moraes em outros ministros que veem a necessidade de proteger o Moraes como a necessidade de proteger a si mesmos. Desde o começo da Lava Jato, eu ouvia dos meus colegas da PGR que o Supremo é o órgão com maior senso de autopreservação por meio da defesa mútua dos ministros uns dos outros. Em 2015 e 2016, eu já ouvia que o Supremo Tribunal Federal, quando se sentia atacado, ele se fechava, ele se protegia, fosse quem fosse o alvo. Contudo, esse corporativismo agora passou de todos os limites. Nós precisamos de pessoas e ministros que sejam ministros e não que sejam políticos de toga. Nós precisamos de ministros que sejam juízes, julgadores e não políticos. Precisamos de pessoas que protejam os princípios e valores que estão sendo violados, que defendam os brasileiros, que defendam a Constituição, em vez de proteger os seus próprios umbigos, os umbigos dos seus colegas, fechando os olhos para os crimes, para os abusos praticados na mais alta esfera do poder. É uma vergonha total ver os ministros do STF protegendo uns aos outros, porque não existe nada que bote na minha cabeça que os juízes, os experientes, os caras que entendem de lei, alguém correto, não tem nada que bote na minha cabeça que alguém decidiria a favor do Alexandre de Moraes e contra o monarca, porque as violações são grotescas, estão sendo rasgadas as leis, a Constituição no Brasil. A única explicação que eu vejo para isso é o rabo preso, é a conexão de uns com os outros, é o corporativismo, é o me protege que eu te protejo, é o espírito que fez com que eles se fechassem e protegessem uns aos outros, os próprios umbigos e uns os umbigos dos outros. Me conta aí nos comentários se você acha que esse apoio dos demais ministros ao Moraes ele vai durar para sempre ou se você acha que isso tem algum tipo de limite e uma hora vai acabar, porque eu quero ouvir a sua opinião.